Jesus me conquistou, mudou a minha vida. Vida nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Êxodo 15, 22. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia em que muitas famílias comemoram o Dia das Mães. Era bom que todo mundo celebrasse as suas mães todos os dias, né? Honrando, respeitando, amando, ajudando, não apenas em um dia. Eu penso que talvez em decorrência disso, de muitos almoços em famílias, muitos não estão aqui hoje, nós temos uma ausência sentida em nosso meio. E eu posso entender isso, ainda que na verdade não concordo. Porque eu mesmo estava com a minha esposa, feliz Dia das Mães para você, querida. Nós estávamos numa fazenda com meu genro, meus filhos. E era fácil ficar ali, tão gostoso, almoçando. Ainda mais que a Arminda fez uma lasanha. Que lasanha, caprichada. Foi muito bom. Então seria fácil, né? Para ficar ali. Não foi só ela, a Letícia também ajudou, né? Mas, na verdade, nós tínhamos um casamento para celebrar depois, agora à tarde, e tínhamos que estar com vocês. Então, independente de qualquer coisa, o nosso sentimento é de estar na casa de Deus. Eu quero parabenizar você, que escolheu estar na casa de Deus. Amém? Tenho certeza que quem pôde, né, estar com a sua mãe, o fez, né? Quem não pôde, o Senhor é que conforta e consola, mas nós escolhemos estar aqui, e nós estamos aqui na presença do Senhor nosso Deus, amém? E eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Êxodo 15, 22, glória a Deus. Pode abaixar só o retorno um pouquinho. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto das águas. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus pela sua palavra. Queridos, essa é uma palavra que nos transporta para o momento em que o povo, que tinha uma promessa de Deus, de se tornar uma grande nação e de entrar de posse de uma terra maravilhosa, prometida a eles pelo Senhor. E não era um consórcio, nem coisa parecida, mas eles já estavam esperando há muito tempo.
fazia 400 anos eles estavam no Egito. E ao longo desses anos, eles que chegaram ao Egito como uma tribo pequena, 70 pessoas, e foram recebidos com honra, porque um dos filhos daquela tribo era o governador do Egito, José do Egito, e foi dado a eles uma terra, um lugar para eles ficar. Mas José, que foi usado por Deus para a preservação daquele povo, passado o tempo morreu, o faraó daquele tempo morreu, e anos se passaram, e gradativamente eles foram transformados em escravos naquela terra estranha aonde eles estavam. Então, depois de muito tempo, eles passaram a ser homens e mulheres que estavam sob trabalhos forçados, construindo casas que não eram para eles, templos que não eram para o seu Deus, castelos que eles não iriam desfrutar, ou palácios. E eles clamavam a Deus, debaixo daquele sofrimento, debaixo daquela escravidão, debaixo daquela vida de miséria, lembrando-se de um passado de promessas. Mas eram escravos no Egito. Até que então Deus levanta um homem chamado Moisés, a quem Deus preparou para aquele fim, separou para aquele propósito e enviou. E por meio dele realizou uma grande obra. Toda aquela mão de obra gratuita para os egípcios jamais seria liberada, dispensada de maneira facilitada, de maneira amigável. Jamais poderiam eles se libertar, senão através, quem sabe, de uma guerra sangrenta, que ao final todos estariam livres, mas mortos. Nenhum poderia escapar diante do poderio do exército de Faraó. Mas quando Deus levanta Moisés, Deus age e intervém de maneira tão poderosa. 10 pragas acometeram os egípcios, uma após a outra, e foi quebrando o seu orgulho, foi quebrando a sua resistência, até que eles deixaram o povo de Deus sair daquele lugar. Mas depois que deixaram sair, se arrependeram e enviaram um exército atrás para destruí-los. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, havia um exército cavalgando contra eles, respirando morte, e o mar cortando o seu caminho. E todo mundo sabe a história. Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram aquele mar, e quando os exércitos de Faraó tentaram atravessar para alcançá-los, o mar se fechou, afundaram-se carros, cavalos e seus cavaleiros. E o povo de Deus, do outro lado, pôde cantar e celebrar. A primeira parte do capítulo 15 que nós lemos é o cântico de Moisés e é o cântico de Miriam, sua irmã, celebrando ao Senhor, Deus poderoso, poderoso Deus, poderoso nas batalhas, né? Aquele que triunfou gloriosamente. Então eles tinham tido uma experiência poderosa com Deus. Tremendo. Imagina você fazer parte dessa experiência. Primeiro aquele sensação de alívio, de sair da escravidão e de começar a sonhar novamente com uma nova experiência de liberdade. Mas de repente você vê o seu caminho cortado por um mar de impossibilidade, e atrás de você uma ameaça de um exército cavalgando furioso. Então Deus intervém, abre o mar, você atravessa junto com o povo, é um livramento, o mar se fecha, já não tem mais nenhum vínculo entre você e aquele passado, agora é olhar para frente. Um povo livre, um povo que começou a cantar e celebrar. Mas, querido, não demorou mais do que 3 dias para que esse povo que foi liberto começasse a manifestar que, com quantos estivessem libertos do Egito, o Egito não havia saído de dentro deles. A sua mentalidade não havia sido transformada. E quando eles encontram águas, e aquelas águas eram amargas, não poderiam ser bebidas,
o lugar se chamava Mara, que significa amarga. E eles começaram então a murmurar, a reclamar. Eles acabaram de ver milagre. Talvez eles ainda estivessem dormindo e acordando pela manhã, sonhando com aquelas paredes de água que eles atravessaram. Estava muito recente, apenas 3 dias. E eles começaram a murmurar porque não havia água. Será que o Deus que abriu o mar não poderia dar água para eles? Será que depois de caminhar e atrás de uma aparente paciência, caminharam 3 dias e quando chegaram às águas, então falaram, agora vamos beber água, agora vamos matar a sede. E quando eles toparam com as águas, descobriram que elas não eram potáveis, não era água potável, não podia ser bebida, eram águas amargas. Aquilo ali parece que foi o limite da condição da alma deles de esperar, de perseverar. Ali eles desabaram e começaram a reclamar. E aí Moisés clama ao Senhor. Por que esses homens não fizeram primeiramente a mesma coisa? Eles reclamaram com Moisés ao invés de clamar ao Senhor. Reclamaram com os homens ao invés de clamar àquele que poderia fazer. E Deus mostrou uma árvore. Moisés lançou aquela árvore nas águas e as águas se tornaram águas doces. O que aconteceu? Que milagre estupendo é isso? Essa madeira, essa árvore jogada nas águas, teve a capacidade, a propriedade de atrair para si toda a amargura, toda a substância que dava um sabor intragável àquela água, foi atraída para aquela madeira e a água se tornou uma água que poderia ser bebida, que matou a sede daquele povo. Pois bem, querido, qual é o paralelo que eu quero fazer com vocês, com esta palavra? Primeiramente, nós somos aqueles que estávamos no mundo antes de conhecermos a Deus, escravizados, sem esperança de vida eterna. Todos nós tínhamos uma ideia de céu, todos nós, de alguma maneira, críamos em Deus, mas isso era algo distante, porque a nossa vida era uma vida sem conhecimento com Deus, sem uma experiência de salvação, sem conhecer a terra prometida da salvação de Deus. E aí nós tivemos uma experiência com o Senhor, que veio trazer libertação para a nossa vida, amém? Nós conhecemos Jesus, Jesus abriu o mar vermelho, Jesus nos tirou do mundo e nos transportou. A Bíblia fala em Colossenses 1,13 que Ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você faz parte dessa realidade, querido? É a sua experiência, é a minha experiência, é a sua experiência. Ele nos libertou do império das trevas, do medo da morte, da angústia de viver nessa vida sem saber para onde que vai. Sabe qual que era a sensação que eu tinha quando eu era jovem ainda, adolescente, não conhecia a palavra de Deus? Eu imaginava a minha vida como uma bala perdida, que não sabia de onde saiu e nem aonde ia cair. Um dia ia cair, uma hora ela ia cair, mas sem propósito. Eu não lembrava quando que eu tinha começado a pensar. Alguém se lembra do primeiro pensamento que teve na sua vida? O seu primeiro pensamento existencial. Eu gosto do leite da mamãe. Foi o meu primeiro pensamento. Ninguém lembra. Lembra quando começou a pensar alguma coisa? Né? Acho que essa fralda não está me servindo. A mamãe tem que comprar uma M agora. Ninguém lembra do que pensou. Então, para mim, era como se eu não tivesse começo. Eu não me lembrava do início, não, faltava sentido de origem. E eu não conhecia a palavra de Deus, eu olhava para frente, eu não sabia o que seria da minha vida. Eu não sabia o que seria. Meu pai faleceu num acidente de trânsito quando eu tinha 13 anos de idade. Então, com 13 anos eu olhava, eu não via nada. Eu não via futuro, eu não via, quer dizer, vai acontecer, mas o que era uma bruma, uma neblina espessa
de não saber qual o sentido ou qual que é o destino da vida. Então, na minha juventude, o meu sentimento íntimo é de um vazio existencial, sem um sentido de origem e muito menos de destino. E quando eu encontrei Jesus, quando eu conheci esse Deus tão maravilhoso, não de ouvir falar, não da religião, mas o Deus que me amou e me amava, e naquele momento que eu estava conhecendo, Ele estava me amando, e eu sabia que eu estava sendo amado, era real. Eu pude conhecer a palavra de Deus e descobrir que eu já estava nos planos e propósitos de Deus antes de eu nascer. Que quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. A minha vida, eu descobri aquilo que eu não sabia, a minha origem estava no plano e propósito eterno de Deus. E eu não estou falando aqui, querido, de predestinação ou não predestinação, eu estou falando de um sentimento de saber que em Deus há propósito para nós existirmos. Em Deus há um significado para a sua vida. Você não é uma bala perdida, você não é um acaso da natureza, você não é um acidente de percurso. Há um propósito para a sua vida, amém? E além de descobrir que Deus me amava, que Jesus há 2000 anos morreu por mim, eu descobri também que Ele tinha um plano para que a minha vida ganhasse propósito, ganhasse significado, que eu pudesse me tornar uma pessoa importante. Se não importante para os homens, mas importante para Deus. Que a minha vida pudesse ter relevância na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, aonde eu estivesse, a minha vida poderia ter um significado que gravasse, que imprimisse nas pessoas algo daquilo que Deus havia impresso em mim. E isso mudou a minha vida. Um sentido de propósito, de destino. Eu sabia que a eternidade é para onde eu estou indo, é a minha casa, é a minha cidade para onde eu estou voltando, amém? Minha vida tinha uma origem em Deus e eu estou voltando para Deus. Esse povo tinha esse sentimento de uma promessa lá em Abraão, lá atrás, mas aquilo havia se desvanecido, quase que apagado do coração deles, por causa do chicote, por causa das cargas, por causa do trabalho pesado, por causa da impossibilidade de mudança. Mas Deus levantou Moisés, e Moisés mudou a história daquele povo, tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, eles passaram do outro lado, fechou, selou. E assim também nós, querido, quando encontramos com Jesus, nós saímos daquela vida, e agora nossa vida tem propósito, amém? Estamos com Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Só que quando você, na sua caminhada com Cristo, se eu pergunto, quem está salvo? Aleluia. Quem está com Jesus? Glória a Deus. Mas quando começa a haver uma sequidão, quando você começa a enfrentar a sede na sua alma, quando começa a enfrentar problemas, e aí a hora que você pensa que chega nas águas que vai matar a tua sede, você descobre que muitas vezes Deus permite você chegar a águas que estão amargas, a experiências que não são fáceis. É Deus que te leva para aquela amargura? Não, querido, é a nossa própria caminhada, as nossas escolhas, os nossos caminhos, mas Deus vai nos provar. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, a palavra diz que ali Deus, depois de transformar as águas, de matar a sede do povo, deu a eles ordenanças, estatutos, mandamentos, e ali Deus os provou. Querido, na sua caminhada cristã, você vai enfrentar situações de amargura, de águas amargas, de experiências difíceis, ou não? O apóstolo Paulo fala que você tem que se revestir da armadura de Deus, para que no dia mau você possa resistir firme. Então existe o dia mau. Você tem que saber que haverá situações, e nessa situação, querido, a sua posição, a sua postura e a sua fé será testada, será provada. Deus tem uma provisão para transformar aquela situação. Antes de mais nada,
Quero falar para cada um que está aqui. Se você está tendo uma experiência, ou está passando por uma experiência de vida, de amargura, de alguma crise, de alguma dificuldade, ouça bem, Deus tem uma provisão para transformar essa situação da sua vida. Amém? Mas você precisa vigiar qual a atitude que você vai ter diante da dificuldade. O povo aqui reclama, murmura, pragueja por conta de água. No capítulo seguinte, por falta de pão. E chega a dizer, quem dera Deus deixasse a gente morrer lá no Egito. Olha, eles começam a pensar que seria melhor se tivesse continuado a viver debaixo da escravidão, onde eles estavam acostumados. Cuidado, querido. Às vezes, há mulheres que Deus tem abençoado a vida dela, tem um casamento, tem uma casa, pode não ser a casa maior, mais bonita, mais rica, mas ela tem um lugar que ela pode chamar de seu, tem uma família, e às vezes deixa isso. O mundo bombardeia tanto que você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa comprar um celular novo, né, Odair? Você precisa ter esse celular, você precisa ter isso. Olha lá, como é que aquela mulher, a mulher do seu vizinho, é mais bem tratada que você, seu marido, e a mulher começa a deixar muitas vezes um sentimento de insatisfação e sem perceber uma ingratidão com Deus. Eu não estou dizendo, querido, que você não deva buscar uma melhora de vida. Eu não estou pregando resignação nem acomodação, mas eu estou dizendo a você que a partir daquilo que você tem com o Senhor e de uma atitude de ações de graça, você pode experimentar a provisão de Deus. O Senhor sabia que aquele povo ia chegar naquelas águas amargas, já tinha uma árvore, já tinha um milagre esperando por eles, mas eles não esperaram pelo milagre, murmuraram antes. O que você tem feito quando a sua vida precisa de um milagre? Louvado a Deus pela possibilidade que Deus tem de fazer o milagre na sua vida, ou murmurado até que Deus faça algo? E será que Deus vai fazer quando Ele encontra um coração que prefere murmurar? Alguns dizem que essa árvore lançada nas águas prefiguram a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi levantada, querido, para atrair sobre si as nossas dores. Nós estamos falando do próprio Jesus, né? Quando eu falo a cruz de Cristo, não é a cruz propriamente dito, mas quem na cruz carregou os nossos pecados. A Bíblia fala, você meditar em Isaías 53, você vai ver que a Bíblia diz que Ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pela nossa murmuração, por tudo que nós fazemos, pela nossa rebeldia. Ele foi moído, sofreu, e pelas feridas dele, você foi sarado. Essa árvore prefigura, querido, a cruz de Cristo, que atraiu sobre si toda a amargura, para que você receba cura, para que a sua casa seja transformada. Você não precisa viver uma vida religiosamente dedicada, vem na igreja, mas acostumou na beira de uma represa de amargura, na beira de uma lagoa de águas amargas. Eu estou querendo falar, querido, porque há pessoas que têm vivido, têm crido, eles sabem que Jesus é o caminho, eles sabem que esta é a palavra de Deus, que ela não pode se afastar, mas por alguma maneira a amargura tem contaminado a sua alma, o seu dia a dia. E eu quero dizer que Jesus quer transformar a sua vida, mas Ele precisa provar seu coração, Ele precisa ensinar você nas crises, nas experiências amargas. Nós temos oportunidade de receber a instrução de Deus. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Deus ensinou, Deus ordenou. Talvez tenha coisas na sua vida que precisam ser colocadas em ordem. Ordenar não é só mandar, mas é também colocar em
ordem. Há pessoas que já foram feridas de tal maneira e tantas vezes, que mesmo agora saiu do Egito, se converteu, mas quando alguém faz alguma coisa para ela, não perdoa. Foi tão machucada que a reação ante a ofensa hoje é a mesma reação que tinha quando não conhecia Cristo e não consegue perdoar. E quando você não perdoa, querida, a amargura entranha nos seus ossos, na sua alma, no paladar até da comida que você come. E Deus quer te ensinar, Deus quer ordenar a sua alma, tirando o peso, tirando a amargura, levando e ensinando você a perdoar. Perdoar é um mandamento. Você tem mágoa contra alguém e por escolha diz eu não perdoo, você está dizendo eu não obedeço a Deus. Não me importo com o que Deus pensa, eu não abro mão do meu direito de estar ofendido. E depois não reclame, meu querido, se a amargura está tomando conta da sua vida. Ah, mas o meu sentimento, querido, o seu sentimento é algo que você tem que aprender a lidar com ele. E colocá-lo na presença de Deus, na mão de Deus, colocar o Senhor diante da situação, colocar a situação que você está vivendo diante do Senhor. Fala, Deus, a minha alma quer me enganar. Meu sentimento quer me fazer errar. Mas eu decido obedecer. Jesus, a tua cruz pode tirar essa amargura da minha vida. Você vai refletir que Jesus morreu por você. E que por Ele, se você quer amar e obedecer, não vai permitir que permaneça na sua vida a questão de ressentimento, amargura. Perdão é escolha. Não perdoar é escolha. Só que cada uma das escolhas traz consequências diferentes. Amém? E é interessante que depois da experiência de Mara, das águas amargas, quando há a intervenção de Deus que transforma aquela situação em experiência, em ensinamento, em instrução, em relacionamento de obediência com Deus, então depois Deus os leva para Elim. O que era Elim? Um lugar, um oásis no deserto, onde havia 12 fontes de água. Quando alguém no deserto encontra uma fonte, está livre da morte, pode se dar por feliz. Mas Elim era um lugar que tinha 12 fontes de águas, 70 palmeiras, era um lugar de descanso, de sombra diante daquele sol escaldante, de água fresca e abundante. Querido, quando você, diante de uma experiência difícil na sua vida, persevera, confia, coloca seu coração diante do Senhor, clama ao Senhor como fez Moisés, e você tem uma experiência com Deus de ver a situação sendo transformada. Por exemplo, um problema de relacionamento, que você escolhe não mais resolver no braço, não mais colocar em pratos limpos. Tem gente que quer colocar as coisas em pratos limpos, querido, e quebra os pratos. O que adianta o prato limpo quebrado? Não deve ficar sujo, mas quebrado é pior. Às vezes tem que esperar o tempo e o mover de Deus para tratar aquela situação. Tem gente que quer pedir satisfação, que quer dizer, olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não levo desaforo para casa. Eu já falei isso aqui uma vez, que é crente não leva desaforo para casa mesmo não. Engole na hora. Te ofendeu? Você já engole logo, perdoa, resolve com a pessoa, está em paz, vai em paz, Deus te abençoe. Não vai dormir com aquilo dentro de casa não. Mas você tem que tomar uma posição. E quando você toma a atitude certa, quando você cresce, quando você desenvolve a sua fé, o seu temor a Deus, quando você deixa de fazer manha, quando você deixa de ser um cristão problemático, de picuinha, me ofendeu, deu uma indireta, passou e não me viu, nem me cumprimentou,
né? Se eu passar por você e eu não te cumprimentar, me chama, querido, eu quero te dar um abraço, né? De repente eu não te vi. Isso vale para qualquer um. Mas a pessoa prefere escolher o caminho da reclamação. Mas quando você cresce, quando você ouve a voz de Deus, Deus transforma a experiência numa oportunidade de crescimento. E depois de cada mara, sempre tem um Elim. Depois de cada experiência difícil que você persevera, Deus te leva a um lugar e a um tempo de descanso. Amém? Deus quer levar você, o que Deus tem para a sua vida é o melhor. Né? Nessa quinta-feira eu estava compartilhando a palavra aqui com os irmãos e eu estava dizendo sobre isso. Os pensamentos de Deus. O Senhor diz que estão muito mais alto que os nossos pensamentos. Não é assim que diz a palavra? Que os pensamentos de Deus são maiores. Que os pensamentos de Deus são, a Bíblia diz assim, inescrutáveis, insondáveis. Mas Ele dá uma dica para você. Lá em Jeremias 29, versículo 11. Ele diz, eu é que sei que pensamento eu tenho a seu respeito. E o meu pensamento é de dar para você aquilo que você está procurando. É de trazer o melhor para a sua vida. E às vezes, querido, os problemas são tanto, o sofrimento, as portas que se fecharam, as coisas que você espera e não acontece. A Bíblia diz em Provérbios 11 que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E tem gente com a esperança em algo que parece que não acontece, aquilo parece que o coração até adoece. Mas Deus hoje também fala para você, eu tenho pensamentos para realizar o melhor na sua vida. Meu propósito é trazer o melhor para você. Querido, não deixa que a situação e circunstância contaminem a sua alma. Não beba das águas amargas. Espera e traga a cruz de Cristo para o centro da sua vida. Enfrenta a dificuldade com dignidade, com firmeza, com amor, mas enfrenta. E você vai crescer. Você se vai tornar uma pessoa melhor. E quando você se tornar melhor, você vai ter prazer nisso. E você vai encontrar um lugar em Deus para descansar a sua alma e para saciar a sua sede. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa hora, com você. Qual é a realidade da sua vida que precisa de uma intervenção divina? Eu estou falando isso aqui, queridos, nós nem somos tantos e talvez não seja a realidade de todos. Aliás, eu não creio que seja a realidade de todos. Mas há pessoas que estão urgentemente precisando que Deus lance algo na sua vida, que transforme a amargura do seu coração em água que possa saciar a sede da alma. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus não quer somente dar água para você beber, mas Deus quer plantar uma fonte de vida e de alegria dentro do seu coração. E é isso que Deus tem para você. Amém? Você não pode sair do Egito, que é este mundo, e entrar no deserto de murmuração. Ser cristão com uma vida medíocre, mediana, abafada, sufocada, amargurada, com a mentalidade mesquinha, eu pergunto, para que ser cristão desse jeito? Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você uma unção de alegria, óleo de alegria. O óleo vai escorrer pela sua cabeça, o perfume da alegria vai escorrer pela sua cabeça. Amém? Vai tocar os seus olhos, você vai ter alegria, brilho no seu olhar. Vai tocar os seus lábios, essa unção, e você vai ter um sorriso para dar. Amém? Sua cabeça vai ficar balançando em cima do pescoço de tanta alegria. E a unção vai cair sobre os seus ombros, e os seus ombros vão se fortalecer. Você vai trabalhar com alegria. Você vai chegar amanhã no seu serviço, as pessoas vão perguntar, o que aconteceu? É passarinho verde? Fala, não, é óleo de alegria. Deus me ungiu com óleo de alegria. Os seus braços serão fortes, suas pernas não serão trôpegas. O Senhor te renova e te restaura, querido. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Se você está sonhando
com as águas de Elim, mas está deitado à margem de Mara. Levanta-te e vai à cruz de Cristo. Ele vai transformar a situação que você está vivendo para te levar a um tempo maior de crescimento e de realização em Deus. Amém? Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus.